Alguma vez já passou pela cabeça como um aplicativo sai, sabe, de uma simples ideia e vai parar lá, na tela do nosso celular? É exatamente essa jornada que a gente vai desconstruir hoje, do primeiro rabisco até a versão final que chega para todo mundo usar. Olha, desenvolver um software é uma coisa bem complexa. Então, como é que as equipes conseguem lidar com centenas, às vezes milhares de ideias e tarefas sem que o projeto vire uma bagunça completa? A resposta, como a gente vai ver, está em ter um método bem claro de organização. E muitas vezes o ponto de partida é exatamente este aqui. Um quadro lotado de post-its com ideias para novas funções, coisas para consertar, é basicamente um grande depósito de tudo que poderia ser feito no projeto. Pode até parecer meio caótico, né? Mas acredite, esse é um primeiro passo fundamental. Ok, para colocar ordem nessa casa, para organizar essa avalanche de ideias, as equipes usam uma ferramenta que é crucial, o backlog do produto. Vamos pensar nele como se fosse a grande lista de desejos do projeto, a fonte única da verdade para tudo o que precisa ser feito. Então, na prática, o que é o backlog? É exatamente isso aí. Uma lista que está sempre sendo atualizada e principalmente priorizada com tudo que precisa ser feito. Vai desde uma funcionalidade enorme até uma correção minúscula. É o verdadeiro mapa que vai guiar o que a equipe de desenvolvimento vai construir em seguida. Mas o pulo do gato é que o backlog não é uma lista de pedra, sabe? Muito pelo contrário, ele é um documento vivo. O tempo todo ele está sendo dividido, revisado, reorganizado, as prioridades mudam, os itens sobem e descem na lista, ele se adapta conforme o projeto evolui e as necessidades mudam. Beleza. Então, a gente tem essa lista gigante de tarefas. A pergunta é, como transformar isso em algo que dá para gerenciar de verdade? O segredo está em criar uma hierarquia bem clara. Um jeito de quebrar as ideias grandes em tarefas pequenininhas, que dá para executar. E essa estrutura de 3 níveis é a grande chave. É aqui que a mágica acontece. Lá no topo, a gente tem as ideias gigantes, que vão sendo quebradas em pedaços cada vez menores e mais específicos. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. A hierarquia funciona mais ou menos assim. No topo, a gente tem o que chamamos de épico. Pensa nele como um grande objetivo, tipo construir uma página de pagamento completa. Dentro desse épico, a gente tem as features, ou as funcionalidades, que são pedaços desse objetivo, como, por exemplo, pagar com cartão de crédito. E aí, cada feature dessas é dividida em várias user stories, as histórias de usuário, que descrevem uma única ação, tipo, inserir os dados do cartão. Olha só, para ficar bem claro, a gente tem o épico página de pagamento. Ele se quebra na feature pagar com cartão. E essa feature, por sua vez, vira histórias de usuário bem específicas, como a ação de inserir os dados e a de confirmar a compra. Viu só? Cada passo se torna pequeno, gerenciável e super bem definido. Então, no fim das contas, o ponto crucial é esse. Essa organização toda não é só burocracia, não é para enfeitar. É o que permite que uma equipe pegue uma ideia que parece gigante, até assustadora, e transforme ela numa série de pequenas vitórias, um passo de cada vez. É isso que torna o projeto algo realizável. Certo. Com o trabalho todo organizado em pedacinhos, a pergunta que fica é: tá, mas o que a gente faz primeiro? E quando? É exatamente aí que entra o roadmap do produto. Pensa nele como plano de voo estratégico do software. Um roadmap, então, é basicamente um plano visual. Ele pega todos aqueles épicos e features que a gente organizou e os espalha numa linha do tempo. A principal função dele é comunicar para todo mundo, desde quem está desenvolvendo até a diretoria, qual é o rumo, qual é a direção estratégica do produto. E é legal saber que não existe um tipo só de roadmap, tá? Para a equipe interna, ele pode ser um cronograma super detalhado, bem específico. Já para o público, para quem usa o produto, geralmente é algo mais simples, de alto nível. Um modelo tipo agora, próximo e depois, sabe? Ele mostra as prioridades, mas sem cravar datas exatas. Isso dá muito mais flexibilidade para a equipe se adaptar às mudanças. Ok, então, o plano está traçado, o trabalho está andando, uma hora chega o grande momento de lançar o software para as pessoas. E cada lançamento desses ganha um nome, um número. É aqui que a gente começa a falar sobre versionamento. E aqui é importante entender uma coisa. Existem meio que 2 universos paralelos de versionamento. Tem o interno, que é o dos desenvolvedores. Ele é mega detalhado, rastreia cada mínima alteração no código, e tem o versionamento público, que é aquele que a gente vê. Ele é bem mais simples e a função dele é comunicar as grandes novidades e mostrar que o produto não está parado, que ele está sempre evoluindo. Uma maneira de marcar essas grandes versões é usando um nome. E o Windows é o exemplo clássico disso, né?
Quem não se lembra do Windows 95, do XP, do Windows 7? Esses nomes não são só marketing, não. Eles marcam eras inteiras no desenvolvimento do software. Representam saltos gigantescos em tecnologia, em funcionalidades e em design. Mas, além dos nomes, a forma mais comum de versionar um software é usando números. Só que, atenção, esses números não são aleatórios, de jeito nenhum. Eles seguem um sistema que dá um significado muito específico para cada um deles. Vamos entender como isso funciona? Esse sistema tem um nome. É o versionamento semântico, ou, para encurtar, SEMVer. A ideia por trás dele é bem simples. Fazer com que os próprios números da versão contem uma história sobre o que mudou no software. Geralmente, o esquema que a gente vê é esse aqui, x.y.z. O x é a versão major, muda quando tem uma alteração gigante. O y é a minor, para quando adicionam funcionalidades novas. E o z é o patch, só para pequenas correções. Às vezes tem até um número de build no final, para controle interno. Mas são os 3 primeiros que contam a história principal. E aquele último número, o build, esse é mais para controle interno dos desenvolvedores mesmo. Ele identifica uma compilação específica do código. Pode ser um número que vai crescendo, pode ter letras, pode ser até a data, como nesse exemplo. É o controle mais detalhado possível, enquanto os outros 3 são os que comunicam as mudanças para o mundo. Então, olha que legal. Da próxima vez que aparecer aquela notificação de atualização disponível, vale a pena dar uma espiada no número da versão. Porque agora a gente sabe que por trás daqueles dígitos existe um processo inteiro, uma ideia que nasceu lá num backlog, foi planejada num roadmap e finalmente empacotada numa versão. E aí fica a pergunta, né? Que história essa pequena sequência de números está de fato contando?